os mitos e as inspirações. Nós vamos falar de onde que surgiu essa parada, tá? Porque quem não sabe aí, eu vou só adiantar rapidinho, o storytelling ele surgiu aí na década de 90 e ele meio que deu uma chacoalhada no RPG, tá? E a gente já sabia de história de vampiro desde muito tempo. Só que eles criaram uma mecânica para que isso ficasse real. Então nós vamos falar um pouco desses mitos que tanto originaram as histórias de vampiro, que foi de onde o sistema puxou, quanto outras histórias ou outros contextos, tá? Então fique esperto aí, porque essa é a ideia. E para começar, o primeiro tema, o primeiro tópico, que ao contrário dos outros não tá por ordem alfabética, Jesus aí que deu a luz da palavra por hipérboles e elipses, ele falou assim, se a gente começar pela cronologia ao invés de falar sobre começar sobre a ordem alfabética. Então é por isso que o primeiro tema, a primeira inspiração, o vampiro de John Polidori. Opa, tô até com o livro aqui, eu fui pegar o livro mais cedo. Eu tenho uma edição especial que foi lançada do Vampiro do John Polidori, que conta, é um conto, apesar desse livro ser grande, ele reúne vários outros contos, mas o conto do vampiro, com Y, ele é considerado uma das primeiras histórias de vampiro em si, que é o do John Polidori. Ele escreveu junto com aquela turminha assim dele, quando foram passar um verão em uma casa no interior, e aí deu um inverno de 2 anos, aí ele e os amigos dele escreveram os livros, sabe? O Frankenstein. Pouco conhecido. Assim, sabe? E o que eu acho legal dessa história é que assim, ele é um conto, ele não é tão grande. Primeiro, ele tem um plot twist no final incrível, que você não espera aquele plot twist no final. Ele é um vampiro, ele não o vampiro dessa história, ele não é um vampiro super poderoso, que faz um monte de coisa. Ele é muito um vampiro, ainda também tem aquela ideia, né, do cristianismo, então ele é uma coisa do pecado, de que ele vai te fazer você se tornar uma pessoa pecaminosa, então ele vai te influenciando, e você vai indo pelo caminho dele, você vai indo pela lábia dele, e ele vai te influenciando, que é uma coisa que eu acho muito legal, que você consegue transpor isso bastante também no RPG. Tem clãs especificamente que são focados para isso. Então, assim, eu escolhi o John Polidori exatamente por causa disso, né? Não foi porque o Baal escolheu os livros da Anne Rice, não, tá? Eu juro que eu juro que foi por isso. mas o que eu gosto sentido, o personagem dele vai parar de me curar nas aventuras de domingo só pra poder se vingar. Assim. Pois é, cara, cara, eu olhei e falei, puta, ele escolheu o tema que eu queria. Mas o John Polidori, esse o vampiro do John Polidori também, eu acho que depois do Drácula de Bram Stoker é uma história que eu amo, e eu falo pra todo mundo ler, principalmente por ela ser curta. Tipo, cara, você vai curtir, é uma história bem legal, e acho legal pra você ver essa questão da mitologia, né, que gira em torno da figura do vampiro, assim, né, dele ser aquele lorde aristocrata, que eu acho que também, que eu não sei se influenciou em si, mas que também tá no Drácula do Bram Stoker, né. Eu tenho certeza, cara, que influenciou. Esse livro aí foi escrito, tipo, 50, 60 anos antes, e o Bram Stoker pegou foi na cara dura. Mas o que eu achei interessante é que eu ia pegar um tema que eu cortei, porque eu achei que ele ia ser muito falado durante, né? Que era aquele negócio da era vitoriana e o terror humano, né? E é a cara disso daí. Hoje, né? O vampiro tem... ele voa, ele vai pra lua, superpoderes, né? Ele viaja no tempo e tudo mais. Mas nesse negócio de criação vitoriana, igual surgiu junto com Frankenstein, ele não tem um superpoder, ele tem simplesmente uma condição humana a ser criticada. Então, ele é uma corruptora, né? Igual você fala, ele é um corruptor. Então, ele tem habilidades, sim, porque ele é sobrenatural, mas ele não é um super. Ele é um corruptor, e isso é que eu acho muito interessante. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar de Polidori, de Vampiro de Polidori que eu li, foi lá em 1990 e alguma coisa.
num fórum na internet, tinha uma versão em doc, né, em Word do conto inteiro. Cara, provavelmente foi a primeira vez que eu li também, foi por aí, cara, que eu descobri. Tanto que quando eu peguei o livro pra ler, eu achava que era tipo. Esse vampiro que eu tinha lido. Era tipo, não, que era tipo uma fanfic e tal. E aí quando eu fui ler, eu falei, não, pera, eu li o texto mesmo de verdade. E aí curioso que o Polidori, ele era médico do Lord Byron. E aí ele tava nessa festa de orgia da galera aí, a convite, né? Ele era escritor, assim, romancista, mas ele era principalmente médico. E o vampiro, que vocês estavam falando que era corruptor, que é sedutor, que é cheio da lábia e tudo mais, é uma crítica ao próprio Lord Byron. Quem inspirou o personagem foi o Lord Byron. E aí quando o Lord Byron descobriu isso, rolou uma treta aí e tal, e envolvendo o próprio Lord Byron tendo publicado como se fosse ele, por isso que existe até uma confusãozinha de que, será que não foi o Lord Byron o primeiro que falou sobre o tema, não sei o quê. E aí resultou até no final lá, nessa questão aí de plágio, resultou até na própria morte do Polidori. E aí você tá se perguntando quem que é Lord Byron? Cara, aí já é arcabouço cultural. Isso é uma falha cultural tua, né, cara? Porque você tem que saber quem que é Lord Byron, cara. Você não conhece os grandes, não? Lord Byron, a Edgar Allan Poe e qual que é o outro nome que é da época? Porque eu sempre lembro do... a Mary Shelley é que você falou. O Allan Poe, ele é americano, né? Não, eu falo da época, assim. Porque aí que é a literatura. É a literatura. Como é que se fala? Sinistra, né? São os livros e contos sinistros que começam a aparecer. Porque eu sempre lembro do Lovecraft e do Ambrose Bierce, que é um pouquinho depois. Assim, que eles divulgam. Inclusive, né? E quando a gente fala, né, da literatura clássica inglesa, né? Que a gente tem o Bram Stoker, a Mary Shelley, tem o John Polidori e tudo. Tem um que eu sempre coloco, que normalmente ele não tá, que é o Oscar Wilde, com o retrato de Dorian Gray. Dorian Gray. Cara, eu acho incrível, ele tem eu esqueci, eu acho que é o Lord Henry, que ele também é essa figura do corruptor, né, que ele é aquele cara mais experiente que fica envenenando a mente do jovem Dorian Gray, que o Dorian Gray é quando ele faz, né, o pacto do... Poxa, eu trocaria eu trocaria essa imagem que eu tô hoje por nunca envelhecer e tudo mais. Tudo é com o Lord Henry envenenando a cabeça do jovem Dorian Gray. Também eu acho que entra também nessa parte do terror. Eu acho que nessa época tem essa linha interessante, né? Porque, como vocês já falaram, esses monstros, na verdade, eles não são monstros, assim. Eles são representações de aspectos dos seres humanos. Há uma camada abaixo. Aspectos que na época eram repudiados, claro, né? Ainda por cima. Sim, era uma forma de você representar isso. Talvez não de maneira tão literal assim, mas trazer à luz a esses aspectos do ser humano, né? Tem um cara que eu ia deixar para falar no próximo tópico. Ele é mais próximo do próximo do que desses aí. Como a gente ele é posterior a esses aí, mas ele é anterior ao próximo. Que é Sheridan Le Fanu. Sheridan Le Fanu foi o cara que criou Carmilla, que depois surgiu vários filmes e tudo mais em relação a ela, muito, muito bem associado ao próprio Drácula. O Sheridan Le Fanu é irlandês também, assim como o Bram Stoker. Você falou dele aí, essa edição que eu comprei do John Polidori foi uma edição qual que é a editora? Clepsydra. Eles lançaram também a da Carmilla. Pois é, e a Carmilla introduz muitas coisas que a gente vai ver depois no Drácula, e o Bram Stoker deu uma chupinhadazinha assim legal em relação à origem de meio conde, assim, situação de estar morando no castelo, a ideia de passar várias vidas diferentes, representando pessoas diferentes, tanto que a Carmilla ela tem um joguetinho que ela usa muito anagramas do próprio nome. Então, em uma época ela é Carmilla, na outra época ela é Mircala. Então ela vai trocando, assim, fazendo anagramas do próprio nome, para poder passar, assim, igual o Keanu Reeves fala, sabe? Vai passando as eras e vai mudando o nome pra ninguém perceber que é a mesma pessoa. Ela quebra de máscara aí, hein? Isso aí. Nada aí. Eu não sei de nada, viu? Foi ele Nosso ex-presidente e vice-presidente também faz isso. É o que dizem, eu não sei de nada. É o que dizem. E ainda dizem que o atual dos Estados Unidos, né?
John Biden aí, o pessoal tá falando que é de bebês. Ele tá sei meio não, hein? ligado assim, estilo Nosferatu mesmo, né? Eu não sei, né? Eu acho que ele não conseguiu, ele é só o carniçal. Pode ser. É um carniçal do. Acho que de um Malcave, eu acho, sendo bem sincero aqui com Porque ele vocês. fica tropeçando, caindo, esquecendo. Isso tem cara de carniçal. Confunde as coisas. Fala o presidente Trump, do nada ele fala isso. É o carniçal do Smith, né? Ele falou esses dias aí que ele foi lá pra Europa e foi conversar com o presidente da França, o François Mitterrand. Aí falou assim, cara, o François Mitterrand na época que eu era moleque. Caraca, errou só um pouco o nome, né? Vamos seguir. Anacronismo faz parte do... Confunde, esquece. Sim. A Valeste chegando aí, ó. Boa noite, Trevão. Boa noite, Valeste. Falamos de você aqui. Você estava no nosso papo de mestre anterior. Nossa, tem uma mensagem grande aqui, ó. Só passei a gostar de vampiro. É o MHG FXV. Se isso é pronunciável, eu não sei. Mas o que ele diz é o seguinte: só passei a gostar de vampiro assim depois que conheci o Vampir e o mod vampirismo de Minecraft. Vampir, olha só. Eu achei incrível o jogo. Vampir. Ele é um jogo, se não me engano, é Slav, assim, se passa na região da Slavia ali. Ele pega bastante do Drácula de Bram Stoker, mas você é um médico que você acorda já sendo transformado. Então a temática do jogo é você descobrindo seus poderes e descobrindo quem fez isso com você. E aí ele traz esse tema que eu gosto muito em RPG, que é investigação. Isso é bacana. E quem gosta de história de vampiro e não tá querendo assistir porque tem medo, ou porque já assistiu muita história de vampiro aí, que é muito comum e muito repetida, tem um filme coreano chamado Sede de Sangue, que é excelente filme de vampiro, viu? Muito diferentão e vocês vão gostar. Vamos para o próximo tema. Procura, é bom. Próximo tema é Drácula, o vampiro clássico. O Vermelho, você gostou da imagem que eu selecionei? Cara, Bela Lugosi, né, meu amigo? Ele é um Cara, vampirão, dos dedos tortos, que esconde atrás da capa. Eu falei, já que o Marcelo ele não vai estar, eu preciso trazer referências antigas. Assim também, falando, eu também tenho aqui essa edição especial que saiu da Clepsydra, que é bem bonita, do Drácula de Bram Stoker, que aí é um clássico, né? A gente falando de um... eu acho que o que eu gosto mesmo é aquele mito do desconhecido, né? Porque ele vem de uma região longínqua que ninguém nunca ouviu falar muito, mas ele tem muito dinheiro, ele é um lord naquela região e ele quer vir para nossa terra. E aí quando ele vem, você tem todo aquele mistério envolvendo a figura, né? Eu acho que isso é muito característico, né, da literatura clássica inglesa, né? Esse mistério envolvendo a figura central. Mas falando da época em si, você imaginar que o quanto isso foi apelativo, né, do Bram Stoker, de colocar uma figura de um país distante que ninguém nunca ouviu falar, que tá chegando. Ah, é? Sério mesmo? Sério mesmo, nasceu a 250 quilômetros do castelo. Da hora. Então eu acho que ele trouxe, acho que isso foi o que fez o grande sucesso do Drácula, né, dele trazer esse mistério do estrangeiro, que é desse estrangeiro desconhecido que está vindo para nossa terra e obviamente trazendo o mal junto com ele, aquela coisa todo padrão que a gente conhece bem, né? Mas eu acho que isso foi um dos grandes fatores assim para o sucesso do Drácula de Bram Stoker, né? Toda essa capa estrangeira que ele traz para a história. E, além do mais, né, dele contar como diário, que eu acho que isso também é bem diferente e é bem interessante você ver a partir do ponto de vista de outros personagens, não dele não ser em terceira pessoa, né, dele ser tudo por conta, e ainda você sempre vai ter relatos do que aconteceu. Então, eu acho bem interessante. Isso é um paralelo interessante também, quando você lê os livros dos clãs da terceira edição, eles também são escritos assim, né? É a visão de um vampiro daquele clã contando uma história. Então,
você nunca pode confiar 100% no que está escrito ali, porque é a interpretação dele, a visão dele, às vezes as histórias, o que um livro do clã fala e o outro desmente o outro. Eu acho que eu acho que isso agrega muito, né, na história. Sim, inclusive, né, que você falou aí dos romances de clãs, porque o que é interessante, isso entrando já um pouco mais no jogo, é porque ele é um jogo político de traição. Então você tá jogando aqui com a pessoa, mas você não sabe se ela tá querendo passar a perna em você, sabe? Porque às vezes você tá querendo passar a perna dela. Mas você tem aquela dúvida, putz, eu acho que ela também tá querendo passar a perna em mim. Será que ela tá? Até quando eu posso esticar minha mão pra ela? Uhum. Quando vai ser demais? Ele tem essa. Sempre tem deixa sempre essa dúvida no ar, né? Aí tem um negócio que o pessoal esquece e que eu poderia falar num tópico separado, poderia falar no próximo, que é na sequência desse, mas eu vou falar nesse, que é uma coisa que as pessoas esquecem, é uma coisa que as pessoas não ligam, e é um dos motivos da galera jogar errado storytelling, vampiro, lobisomem, saci pererê, que é maldição não traz vantagem. E vampiro é uma maldição. Lobisomem é maldição. Então existe todo um teor na história, que trata sobre o que é sofrimento da pessoa. Então quando você pega o Drácula ele é um monstro, ele se alimenta das pessoas, ele traz essas maldades e essas coisas caóticas, mas ele é uma pessoa que sofre. Ele sofre com as escolhas dele. Ele sofre porque ele não tem uma vida normal. Ele sofre porque ele perdeu as pessoas que ele gostava. Ele sofre porque ele não tem salvação. Então isso daí foi uma das coisas que mais baseou, inclusive, os sistemas, né? Que o sistema é o terror pessoal, que fala, né? Storytelling, uma Vampira Máscara, uma história de terror pessoal. E as pessoas esquecem o terror pessoal. Fica só no terror. E isso tá também nos livros da Anne Rice, né, Bal? Que tem essa questão do personagem principal, ele se sente amaldiçoado também, né? A gente vai falar isso mais pra frente, mas uma coisa interessante que o Vermelho inclusive estava falando a respeito de ser amaldiçoado, é que eu acho que o Drácula é um dos primeiros que trazem também essa questão, principalmente porque ele trata-se de uma maldição cristã, né? O Vlad, ele era um guerreiro ali da região da Valáquia e negou Cristo, né? Porque a mulher dele morre, ela recebe uma carta falando que ele morreu em combate. Aí ela vai em desgosto e se mata pelo lado do castelo. E aí quando ele volta pra casa e encontra ela morta, aí ele vai e nega Cristo, por que fizeste isso, não sei o que lá, e vai contra, e aí por isso ele é amaldiçoado. Então é um dos primeiros que trazem a ideia da maldição, né? Inclusive aquela cena do filme em que ele descobre a história, encontra a mulher morta, ele enfia a espada na cruz, eu acho absurda de incrível, assim. Nossa, ela muito sangra, né? Ela sangra. Não, ele gritando no idioma dele, assim, eu acho que dá uma carga, a interpretação também ajuda, né? O Gary Oldman, ele gosta de gritar também, né? Então aquela cena é toda incrível. E é bom você lembrar disso daí, porque é como se ele quisesse, ao mesmo tempo que ele quisesse fazer as maldades dele, ele quer a redenção ao mesmo tempo. Então, isso daí é que o povo esquece, isso daí é que o pessoal passa o plano em cima e acaba esquecendo. Então, você que tá aí lendo, que escreveu aqui, que eu não sou muito, porque eu tava com medo de filme e tal, assista Drácula de Bram Stoker, é uma história e tanto. É muito legal. O livro. Você pode ler o livro, é bom também. O filme ele é bem fiel na maioria dos pontos lá. Então, olha lá, o Batman, ó, o Drácula, a história não contada. Eu falei o Batman porque aquele Drácula lá tá mais pra Batman do que Nossa senhora, que horror. que pra Drácula. Eu lembro que eu vi o trailer e fiquei dolorido só de assistir o trailer. Mais uma vez, galera, se é maldição, ela não bonifica, ela não beneficia a pessoa. Maldição, ela prejudica. Podemos seguir? Podemos. E vamos para o terceiro ponto dessa trindade. Anne Rice e o vampiro moderno. Aí sim, né? Aí a gente chega no cerne da inspiração do Vampiro à Máscara. Toda uma releitura que a Anne Rice faz a respeito da situação do vampiro. O Entrevista com o Vampiro
Ele passa majoritariamente ali no interior da Louisiana, né, nos Estados Unidos, porque o Louis era um fazendeiro, o irmão dele morre e ele começa a entrar numa sequência de autodestruição, assim, de beber, usar droga, jogar, correr atrás da morte, etc. Até que nessa corrida atrás da morte ele encontra o Lestat. O Lestat abraça ele e ele começa a ter todo a carga de maldição, que é o que realmente que a gente estava falando aqui agora há pouco, a respeito de ter que se alimentar dos outros. O Louis, ele tem um problema seríssimo, o fato de ele ter que matar outros seres humanos. Grande parte da história ele passa se alimentando de animais, porque ele não aceita a ideia de matar pessoas, nossa, é isso. Ele passa a ver o mundo, né, com outros olhos, assim, com olhos da pós-vida dele. Então, coisas que antes ele não via, ele passa a enxergar ali. A própria questão que a gente estava falando sobre as maldições e os poderes, né, também vem daí. Em certo momento, o Lestat, quando eles estão discutindo a respeito de poderes que eles têm, junto com o Armand ou outros personagens, o Lestat tem capacidade de ler mentes. E o Louis fala, mas eu não consigo fazer isso. E o Lestat fala para ele, o poder das trevas vem diferente para cada um. Então, isso daí é um divisor de águas para o que acontece no Vampiro à Máscara. É a justificativa perfeita para poder falar assim, ó, o poder das trevas é diferente para cada um, o presente das trevas. Então, isso aí abre a possibilidade de ter vários poderes diferentes em criaturas diferentes, sem contar a própria interpretação de um bom vivant, a parte sedutora, a parte sexual, a parte da questão, inclusive, que a própria Anne Rice fala, a história dela não foi cunhada em cima de relações homoafetivas. Mas a comunidade LGBT abraçou muito forte essa causa. Porque o Louis e o Lestat e o Armand, o tempo inteiro, eles estão ali num tensão sexual, né? Na parada assim, ó. Aquela tensão com o T maiúsculo, né? Porque a condição deles está acima, né? A condição deles agora já não é mais do que era quando eles eram vivos. Eles não são humanos mais. A questão é essa. Não faz mais sentido aplicar esses conceitos pra esse tipo de criatura. Eles só se parecem humanos. Mas já não faz mais sentido isso, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, isso tudo o Vampiro à Máscara abraçou, assim, tomou banho de latinha com isso aí, né? Porque é basicamente a descrição do cenário que chegou para ele. E tem uma questão muito forte que o Vermelho falou a respeito da maldição, que é tanto o próprio fato que eu falei do Louis não aceitar a condição nova dele, de ser um animal hematófago que se alimenta dos seres humanos, principalmente, quanto a questão da Cláudia. A questão da Cláudia é uma questão sensacional. Para quem não sabe, não conhece a história, a Cláudia era uma criança que foi abraçada. E ela é uma criança e ela vai ficar eternamente presa no corpo da criança, porque ela não vai se desenvolver mais. Ela parou ali, ela morreu ali, né? Então ela passa a ter problemas psicológicos em torno disso. Porque ela nunca vai amadurecer. Ela olha para as outras mulheres já formadas e ela nunca vai ter seios formados, compreensão física de uma mulher, mas ela é muito frustrada em relação a isso. Autonomia. Então, ela é tratada, ela foi abraçada para servir como filha dos dois. E aí... Meio que arrependimento também, né? Meio que uma situação meio estranha também, quando ela é transformada, né? Nessa questão do Louis, né? Que tava meio ainda nessa questão de alimento ou não. E aí meio que meio que sem pensar muito, ele acaba transformando ela. O Lestat até sacaneia ele, né? Fala, que hipócrita você, não quer se alimentar, olha o que você acabou de fazer. Porque uma outra coisa que não é abordada muito aí é a questão de que é abordada mais com uma máscarazinha um pouco maior, que é a questão de rebanho, né? Eles são lords de plantação na Louisiana. Tanto o Louis quanto o Lestat passa a ser, porque ele passa a viver junto com o Louis. Mas eles se alimentam dos escravos dele. Tanto que eles saem da Louisiana fugidos porque ocorre uma rebelião, né? Dos escravos da plantação. O que eu gosto também é que ele tem uma parada que é... Você tem os dois lados, né? Você tem o que se vê como amaldiçoado e que acha que tem que pagar por isso. E você tem o que aceita a condição e fala, cara, eu sou assim, eu vou viver com isso e eu vou tirar o melhor proveito que eu puder com isso.
Né? Você tem esses dois lados na história, né? Que é legal. Mas isso é legal também, porque existe um negócio no Vampiro à Máscara chamado freio. E esse freio chama-se máscara. Por quê? Eu falo aqui no Papo de Mestre várias vezes. Já falei nas mesas que eu narro, que é o seguinte: o caótico e mal não vive muito tempo. Então, quando o cara começa a dar uma de louco e sair fazendo loucura, ele não dura muito tempo. Então, o sistema criou a máscara, que é o vampiro que quer aproveitar demais daquilo que ele tá fazendo, ele vai morrer. Porque quando começa a morrer gente demais num lugar, as pessoas investigam. Quando começa a acontecer uma treta muito paranormal, muito sobrenatural, vem uma galera pra caçar isso daí. Então, o vampiro que começa a exagerar não progride muito tempo. Então, o sistema já fala isso aí: obedece a máscara que você vai viver mais tempo. E na quinta edição, eles foram mais a fundo ainda. Que cara, não use celular, não use tecnologia, porque a segunda Inquisição, ela tá olhando fortemente nisso. Se você pisar um milímetro fora, a segunda Inquisição pode te achar, e aí vai ser duas coisas. Ou vai ser a Camarilla te caçando porque você pisou fora e fugiu do novo mandamento deles, que é não use tecnologia, ou você vai ter a segunda Inquisição te caçando. O que, nenhum dos dois cenários é bom. Eu sou um cara ousado. Eu não segui a lei. Pode falar, Jesus. O lance é que o problema de um é o problema de todos, né? Por isso existe essa ninguém quer um caçador batendo aí na tua casa e tal. Mas eu sou uma pessoa que eu não sigo, eu sou ousado, eu não sigo esse lore do livro. Eu crio o meu próprio cenário pra jogar. E eu vou além, porque o livro induz, né? Fala assim: você pode ter regras da casa, você pode combinar com a galera, você pode adotar essas coisas e combinar com o pessoal. Então eu ainda faço umas alterações lá. Eu faço assim: quando você criar um vampiro e ele é da Camarilla, e você escolher lá o seu clã, você vai ter direito a 3 disciplinas. A primeira, obrigatoriamente, é uma disciplina do seu clã. A segunda, obrigatoriamente, é uma disciplina que não é do seu clã. E a terceira disciplina que você pegar vai ser uma disciplina que você escolher. Por quê? Porque essa frase que Jesus falou, né, da Anne Rice, fala assim, que as trevas, como é que é? O benefício das trevas varia para cada um. Trevas é diferente para cada um. Então eu adotei isso daí. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, independente do que você montar, cara, você vai ter sérios problemas com símbolos sagrados, sejam eles quais forem. Mesmo aquele crucifixo da mesa, que é aquele quadro de Cristo na casa da pessoa, você vai ter problema. Você vai ter uma aversão ao alho e algumas comidas. Você vai ter dificuldade de passar por água corrente. Então, assim, eu peso a mão. Por quê? Porque o vampiro já tem muita vantagem e as pessoas esquecem que é uma maldição. Então eu peso a mão mesmo, que é pra fazer graça. E o pessoal não reclama, tá? Porque isso daí, a prata, eles são alérgicos à prata. Eles não conseguem segurar uma colher de prata por muito tempo. Eles têm que fazer, têm que resistir quando eles pegam na prata. Não é que eles sentem dor, é que eles não conseguem, sabe? Eles até usam talheres, pegam assim, aí eles percebem que é prata, eles dão aquela disfarçada e já se livram do negócio. Mas é só para lembrar para eles que eles estão numa condição diferenciada. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre colocar um personagem mundano, assim, que está, tipo assim, ele não é um personagem que vai interagir na aventura, mas é um personagem, um NPC de passagem na aventura que tem a fé verdadeira. Que não importa a religião que ele tenha, só dele ter a fé verdadeira, o que ele fizer para te afastar, ele vai te afastar. Eu gosto de fazer essa... pra falar, opa, aqui existe algo que a gente não consegue lidar. Eu gosto de fazer isso. Isso aí me lembra uma coisa, uma passagem lá do Demônio à Queda, que Peraí, Marco, peraí. Senhoras e senhores, ele vai citar Demônio à Queda. Se você tiver curiosidade, procura isso na internet. Mas antes você lê o Vampiro, você lê tudo. Aí Droga de leve primeiro. Isso, aí você vai ler o Demônio à Queda. Aí você vai ver o que é ideia torta, tá? Por favor, Marco, desculpa te interromper. Não, tranquilo. É superpoder também, né? Nossa. Mas eu acho que é uma discussão longa, mas Demônio eu acho que é o livro mais pesado de todos, assim, do Com certeza.
Mas tem uma cena que um demônio, né, ele vai entrar numa rádio evangélica. Sabe aquelas rádios bem mequetrefe? Uhum. Aí ele coloca a mão na porta, a porta queima a mão dele e ele falou, porra, não acredito. Isso aqui é um símbolo de fé? Aí o pastor olha assim pra ele e ele não consegue entrar, eu acho, na cara, rádio evangélica. Eu lembro que eu não vou lembrar agora em qual manual que era. Era muito antigo, assim, mas falava sobre essa questão da fé verdadeira. E, mano, ele falava, cara, às vezes um ramo com um nó de barbante é o suficiente pra espantar qualquer criatura das trevas, porque o cara tem a fé verdadeira. Mano, eu acho isso incrível. E essas tretas aí que eles faziam era o seguinte: existe uma planta lá na região transilvânica, naquela parte entre a Europa e a Ásia, que é uma flor chamada espanta-lobos, é um troço assim. E era tipo essa que a gente tem, que eles falam que é, como é que é? Dama da noite, que de noite ela solta um perfume muito forte. Então o que a galera fazia? A galera pegava aquelas coroas de alho, sabe como é que chama o nome daquilo, Jesus? Você que criava alho? Coroa, toque de alho. É aquela coroa de alho, é isso. Eles pegavam aquela coroa de alho, que já estava vazia, né? Então eles enchiam aquilo lá com aquela planta e colocavam perto da casa ou perto do galinheiro, assim, para espantar esses bichos, né? Então criou-se a ideia que o alho afastava o vampiro por causa disso. Olha só, é uma das coisas que eu já escutei de explicações. Então, você vê que o símbolo vale mais pro enredo, vale mais pro lore. E quando você fala em fé, a fé, ela não precisa ser da pessoa, pelo menos é o que eu coloco na história. Por isso que às vezes uma foto de Cristo na parede é o suficiente para deixar o vampiro incomodado, porque a fé é coletiva também. Ela carrega, o símbolo carrega isso. Então, pra ele tem aversão. E isso fica legal. O seu vampiro, por exemplo, fica irritado se uma pessoa carrega um crucifixozinho, ou ele tem um símbolo assim, um assado, ou ele carrega uma estrela de Davi, ou um outro símbolo assim. É bom de usar. Agradecer a galera que raidou a gente aí. Acabou de chegar.